Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Já falou com o Senhor hoje? Já agradeceu ao Senhor pela misericórdia, pelo cuidado, pela bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Feche os seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora que nós iremos cultuar ao Senhor, recebe o nosso culto, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, anima os nossos corações, dirige as nossas vidas. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como é bom podermos estarmos juntos para adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. E eu quero ler com você o Salmo número 8, versículo 1, que nos diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É o convite que a palavra do Senhor nos faz para juntos, irmãos, adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Bendizermos ao nome daquele que nos chamou, aquele que nos formou, aquele que nos criou e aquele que nos convida, irmãos, a adorarmos e bendizermos ao seu santo nome. Vamos juntos, então, adorarmos ao Senhor através da nossa equipe de louvor. Cantemos, então, louvores de adoração e exaltação ao nome do nosso Deus. Veio o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como
do céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu bem. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te recebeu, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo mundo estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu bem. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Como é bom podermos cantar louvores ao Senhor, queridos. Como é bom podermos adorar ao Senhor. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 10, que nos diz assim: Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo-lhes firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e confirmará, e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. E ainda o versículo 11, a ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Que a palavra do nosso Deus seja aplicada aos nossos corações e que o Espírito do Senhor nos conceda o discernimento necessário, a compreensão daquilo que Ele tem a nos dizer nesta noite, que a palavra dele seja escrita nos nossos corações. Mas eu quero pensar um pouquinho nesta noite com você sobre o tema princípios para se levar uma vida mais leve e despreocupada em Cristo Jesus. Princípios para se viver uma vida mais leve e despreocupada em Cristo Jesus. Queridos irmãos, depois de tantos dias de quarentena como nós temos vivido e depois de assistir uma verdadeira guerra que tem sido travada, não contra o vírus da Covid-19, mas uma guerra assim de poder, uma guerra de manipulação de mídia,
de poder político, seja de condições políticas, percebemos que a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida acabam ficando sobrecarregados, acabam ficando sobremaneira exaltados, e com tudo isso acaba causando ansiedade nos nossos corações. E isso tudo, irmãos, num curto período de tempo, nós vimos tantas coisas acontecendo, tantas calamidades acontecendo, e a nossa mente vai sobrecarregando com todas essas coisas, e nós acabamos colocando sobre as nossas vidas alguns fardos que nós não deveríamos estar carregando sobre nós. Muitas pessoas estão sofrendo com esse isolamento social. Os estudiosos dizem que nós teremos que aprender a conviver com esse novo normal. E no meio disso tudo, irmãos, no meio de todas essas coisas, acaba desapontando dentro de nós um sentimento de ansiedade, um sentimento de desapontamento, e acaba causando em nós uma sobrecarga emocional muito grande, que muitas das vezes nós não somos capazes de lidar com essa sobrecarga emocional. O índice de divórcio, irmãos, segundo as notícias, aumentaram porque as pessoas não estão sendo capazes de lidar com as suas emoções. As pessoas, quando saem à rua, já perderam a cordialidade umas com as outras. As pessoas, quando vão conversar nas redes sociais, usam a rede social agora como um verdadeiro campo minado. Um verdadeiro campo onde, ao invés de usarem para matar a saudade, usam para agredir umas às outras, usam para provocar mais feridas, usam para incitar a ira, usam para provocar tantas e outras coisas, como se o mundo não fosse mais voltar a ser o mesmo. E dessa maneira, irmãos, as pessoas estão desenvolvendo todos os tipos de fobias. As doenças emocionais estão aumentando. A depressão está batendo com força no coração de alguns. A ansiedade, que já era conhecida como a doença do século, a doença do mal, que já atingia mais de 70% da população mundial, tem abatido o coração de muito. E tudo isso, irmãos, tem trazido então uma sobrecarga emocional, trazido um desgaste físico para a vida das pessoas. E a grande pergunta que fica para mim e para você é como viver ou como levar uma vida mais leve. Como viver uma vida despreocupada diante de tantas coisas que têm acontecido no mundo. Como não se preocupar quando não vemos uma esperança. Como não se preocupar enquanto os nossos governantes estão brigando apenas para se perpetuarem no poder. Como não se preocupar enquanto nós vemos aqueles que têm a palavra de Deus ficarem brigando entre si porque estão apenas preocupados em saber quem é de direita e quem é de esquerda. Como não se preocupar enquanto a humanidade deveriam deixar de lado as suas diferenças e se unirem na briga e na guerra contra esse vírus para ajudar a trazer uma cura para esse vírus. E percebemos, irmãos, que tudo isso tem causado um grande estafo mental, emocional e trazido um grande sofrimento para todos nós. Mas como manter a calma, irmãos, e encontrar a esperança quando olhamos para amanhã só encontramos uma grande nuvem? Uma nuvem, irmãos, que muitas das vezes está coberta como algo escurecido, que não é possível entender e alimentar a alegria, alimentar a esperança, alimentar a certeza, e a única coisa que sobra para nós são expectativas, muitas perguntas e poucas respostas. Mas o que nós vamos ver nesta noite, irmãos, que à luz da palavra do Senhor, que existe sim alguns princípios que nós podemos colocar em práticas na nossa vida e que nos ajudarão sim a viver a vida mais leve. Vivemos a vida com menos preocupações. Vivemos a vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos chamou para viver. Vivemos a vida de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Vivemos a vida, queridos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus chamou a cada um de nós, com aquilo que as promessas de Deus preparou para cada um de nós e de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, ele faz uma solene exortação à igreja do Senhor e ele começa escrevendo de forma específica para cada público da igreja. Ele começa primeiro falando aos pastores da igreja.
Ele dirige uma palavra dizendo a esses pastores como eles deveriam cuidar do rebanho do Senhor, as ovelhas que foram depositadas debaixo do cuidado, que eles não deveriam ser dominadores, mas que deveriam pastorear essas ovelhas de acordo com aquilo que o Senhor havia colocado em seus corações, com toda humildade, seguindo o exemplo de Jesus. Agora ele direciona também uma palavra aos jovens, dizendo que os jovens deveriam se portar com total submissão. Deveriam se portar com humildade, deveriam respeitar os mais velhos, vestir ou cingir-se de toda humildade. E aí, em terceiro lugar, ele volta agora a sua atenção para a igreja de modo geral. E quando ele volta a sua atenção para a igreja de modo geral, ele vai tratar agora a respeito de relacionamentos. Ele vai falar de relacionamentos na igreja. Mas é interessante, irmãos, que quando ele trata desses relacionamentos na igreja, ele usa uma palavra grega que significa vestir o avental, e ele traz à mente a necessidade de cingir-se de humildade. E aí, como disse Warren Wiersbe com muita propriedade, a humildade é a porta da honra, enquanto a soberba é a porta de entrada para a queda. Deus declara guerra aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Como disse Salomão quando escreveu o seu livro de Provérbios, ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes. O apóstolo Pedro mostra que tudo aquilo que nos causa peso, preocupação, nós devemos, irmãos, lançar diante do Senhor, nós devemos tomar uma postura de humildade diante do Senhor, nós devemos tomar uma postura de verdadeiramente nos colocar diante do Senhor, humildemente depositar na presença dEle. Interessante que uma das traduções possíveis para a palavra ansiedade é estrangulamento, ou seja, ansiedade é sufoco, ansiedade é sufocar, é apertar o pescoço, é estrangular, é ser atraído em direções diferentes. Quando o nosso coração está ansioso, a nossa alma está sendo sufocada, o nosso coração está sendo sufocado, a nossa vida está sendo sufocada. É como se o nosso pescoço estivesse sendo sufocado por uma corda e estivesse tirando o nosso ar. E dessa maneira, Pedro então nos convida a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E essa palavra lançar traz uma ideia interessante, é lançar para longe. É lançar e deixar. É lançar e deixar. É jogar fora. Ou seja, uma vez que eu e você colocarmos a presença de Jesus, tudo aquilo que nos causa ansiedade, tudo aquilo que tem nos causado sofrimento, tudo aquilo que tem nos roubado a alegria diante do Senhor, nós devemos deixar diante de Jesus. Nós devemos deixar diante dele. Nós não podemos, queridos irmãos, de maneira alguma trazer de volta para nós. Mas o grande problema é que nós achamos e queremos ser senhores de nós, donos do nosso destino, donos da nossa própria certeza, donos do nosso próprio querer, e não queremos muitas das vezes nos submeter à vontade soberana e o querer de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, existe sim uma forma de eu e você vivermos a vida mais leve, vivermos uma vida mais tranquila. E a forma de fazermos isso é lançando sobre Jesus todas as nossas preocupações. É colocando em Jesus tudo aquilo que tem nos causado incerteza, angústia. É colocando em Jesus tudo aquilo que tem tirado o nosso sono. É colocando em Jesus tudo aquilo que tem tirado a nossa alegria, que tem tirado o nosso conforto. E a palavra do Senhor nos convida justamente nesta noite a fazer isso. Por isso eu quero olhar para esse texto, irmãos. E quero concluir essa palavra nesta noite, extraindo algumas lições que eu gostaria que você aplicasse na sua vida, se você verdadeiramente gosta ou deseja, ou espera, ou quer viver uma vida mais leve, despreocupada em Cristo Jesus. O primeiro princípio que você precisa ter na sua vida, se você precisa viver ou quer viver uma vida mais leve e despreocupada no Senhor, é se porte de uma maneira adequada nos seus relacionamentos. E aí é interessante que ele dirige uma palavra aos jovens dizendo a seguinte coisa: da mesma forma, versículo 5,
Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida, se queremos verdadeiramente vivermos uma vida mais leve e mais despreocupada, é nos portarmos, ou seja, nos conduzirmos de maneira correta nos nossos relacionamentos. É termos uma atitude correta diante dos nossos relacionamentos, é termos uma atitude de humildade diante dos nossos relacionamentos. Muitas relações não são capazes de perdurar porque falta humildade. Humildade muitas vezes para ceder. Humildade muitas vezes para reconhecer o erro. Humildade muitas vezes para pedir perdão. Humildade muitas vezes para fazer aquilo que é necessário fazer para que verdadeiramente a paz impere nos corações de cada um de nós. O apóstolo Paulo mesmo disse sabiamente que enquanto dependesse de nós, houvesse paz entre todos os homens, ou seja, enquanto depender de mim, enquanto depender de você, que haja paz. Mas para que isso haja, é necessário que a minha conduta, a sua conduta, seja ponderada com humildade. E muitos nossos problemas, seja na sociedade, seja no trânsito, seja no casamento, seja no namoro, seja no noivado, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na rua, seja com os clientes, independente seja quais são os seus relacionamentos, independente do que quando você vai analisar o foco, o que faltou é a humildade. A humildade de reconhecimento, a humildade de ter misericórdia, a humildade de ter compaixão, a humildade de reconhecer. Se porte de uma maneira correta, ou seja, cuide bem dos seus relacionamentos. Se porte adequadamente nos seus relacionamentos. Tenha uma atitude, ou seja, cinja-se. Essa palavra cinja é interessante, que era a ideia do criado ou do escravo que vestia um pedaço de pano, e o que o Pedro está dizendo era: vista-se com humildade. Vista-se com humildade. Mas o segundo princípio que Pedro nos ensina através da palavra do Senhor para levarmos uma vida mais leve, despreocupada em Cristo Jesus, é ter uma atitude de humildade também diante do Senhor. Versículo 6. Ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É interessante, irmãos, que nós tratamos da humildade na horizontal, nos relacionamentos entre homens, nos relacionamentos humanos, no relacionamento tete a tete. Mas Pedro agora eleva o nível. Ele nos mostra agora a necessidade de eu e você termos humildade para nos portarmos agora diante de Deus. A humildade, de fato, reconhecemos que nós somos pó, irmãos. Se Deus verdadeiramente tirasse a mão dele de sobre as nossas vidas, tirasse a mão dele de sobre nós, tirasse a mão dele de cada um de nós, certamente, irmãos, nós deixaríamos de existir. Como disse Jonathan Edwards no seu famoso sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, se Deus tirasse a mão dele de sobre nós, certamente a terra já teria se aberto e nos engolido, nos lançado no inferno, de tamanha a nossa ofensa contra Deus. E a nossa postura diante do Senhor tem que ser de nos humilharmos diante de Deus. Nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Afinal de contas, o futuro de cada um de nós é o mesmo. Viemos do pó e retornaremos ao pó. Viemos então da matéria ali que Deus criou, do pó veio o homem, e também voltaremos ao pó. Não passaremos disso, os nossos bens, a nossa riqueza, não levaremos para a eternidade. A única riqueza que levaremos para a eternidade é a salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos, irmãos, nos portar com essa humildade diante do Senhor. Nós precisamos nos portar dessa maneira diante do Senhor. Nós precisamos viver dessa maneira diante do Senhor. Mas um terceiro princípio para se viver a vida mais leve, despreocupada no Senhor, é que nós precisamos aprender a lançar sobre Ele tudo aquilo que tem nos causado preocupação e ansiedade nessa vida. E o versículo 7 diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
É interessante, irmãos, que muitas das vezes nós fracassamos a nossa vida de oração e nós começamos a fracassar espiritualmente, a fracassar moralmente, a fracassar nas áreas da nossa vida, justamente naquele dia que nós abandonamos o lugar secreto de oração. Quando nós abandonamos a prática de oração, foi justamente nesse dia que nós começamos a fracassar moralmente, a fracassar espiritualmente, porque a oração é o combustível que vai nos mover diante de Deus. A oração é o combustível que vai nos ajudar diante de Deus. A oração é o combustível que vai nos fortalecer diante de Deus. É a oração que vai nos mover diante de Deus. E por isso, meus irmãos, nós precisamos ter justamente isso em mente. Essa verdade em mente, esse querer em mente. E é interessante que ele nos convida a lançar, ou seja, lançar é depositar, lançar é colocar, lançar é estar, lançar é deixar. É uma vez que eu atirei para longe de mim, eu não vou atrás mais disso. Então tudo aquilo que me causa preocupação, tudo aquilo que me causa ansiedade, tudo aquilo que me causa desgaste, tudo aquilo que me causa estrangulamento na minha vida, eu tenho que lançar diante do Senhor e eu tenho que deixar diante do Senhor. E esse é o convite, queridos, que o Senhor nos faz. Lançar sobre Ele, deixar nele. Uma vez que eu levei as minhas preocupações para Ele, eu preciso deixar diante dele tudo aquilo que tem me causado ansiedade na presença do Senhor. Mas um quarto princípio é que nós precisamos ser vigilantes e precisamos estar sempre alertos. Versículo 8. Vejam que no versículo 8 agora, ele vai nos descrever sobre batalha espiritual. E ele vai dizer: estejam, pois, alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós não nos atentamos para essas verdades. Muitas vezes caímos porque não somos vigilantes. Muitas vezes pecamos porque não vigiamos. Muitas vezes falhamos porque nós damos lugar à carne. Muitas vezes, irmãos, envergonhamos o nome de Deus porque nós não zelamos pela santidade de Deus. A palavra do Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. E se o Senhor reside em nós, se o Senhor reside em nossa vida, e se nós somos o templo, a morada dele, como nós podemos nos portar de qualquer maneira? Como nós podemos conduzir-nos de qualquer maneira? Como nós podemos viver de qualquer maneira? Como nós podemos viver a nossa vida de qualquer forma? E aí ele descreve justamente: ó, estejam alertas. Estejam alertas. Estejam alertas. É interessante que alguém disse que é a ideia de como se nós estivéssemos andando por uma rua cercadas de muro e atrás do muro estivesse todas as hostes, os poderes de Satanás ali prontos para nos devorar no menor dos nossos vacilos. E por isso a palavra do Senhor nos descreve justamente: ele está pronto, como um leão rugindo, procurando a sua próxima presa, o próximo desavisado, o próximo que não está atento, o próximo que não está buscando comunhão, o próximo que não está buscando santidade no Senhor, que não está vigilante. Precisamos, irmãos, sempre ser vigilantes e alerta no Senhor. Mas o quinto princípio para viver uma vida mais leve e despreocupada no Senhor é: resistam firmemente e permaneçam na fé. Versículo 9. Resistam-lhe e permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então não é só, irmãos, estar alerta e vigiar. Nós precisamos resistir. Resistir tem a ver com persistir. Persistir tem a ver com permanecer. E muitos irmãos têm sido aqueles que têm abandonado a fé, abandonado a palavra, abandonado a presença de Deus, trocado as coisas de Deus pelas coisas do mundo, pelo cuidado do mundo. Muitos têm sido aqueles que têm seguido o exemplo
do povo que está escrito na carta aos Hebreus, para não serem perseguidos por essa geração, estão se associando ao povo mundano, como contrariando o conselho do Salmo 1, se assentando na roda dos escarnecedores, permanecendo no caminho dos pecadores, se assentando junto aos zombadores. Mas nós devemos, irmãos, resistir firmemente e permanecer na fé. Na certeza, irmãos, que o Senhor cuida de nós, na certeza que o Senhor dá direção para as nossas vidas, na certeza que o Senhor vai nos direcionando, nos guardando, nos ajudando e que Ele nunca nos deixará só. E que Ele nunca nos abandonará. E que Ele nunca nos desamparará. Mas o último princípio, irmãos, para que nós possamos viver uma vida mais leve e despreocupada no Senhor, é entender que tudo que passamos tem um propósito e que Deus nos restaurará. Versículos 10, que diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e confirmará e lhes dará força, e os porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, tudo que nós passamos faz parte do propósito do Senhor. Mas o que foi que Jesus conquistou para nós? Primeiro, Ele conquistou a nossa liberdade ao morrer por nós naquela cruz. Segundo, Ele conquistou a nossa salvação ao assumir o nosso lugar naquela cruz. Terceiro, Ele conquistou a nossa eternidade ao ressuscitar ao terceiro dia e ser glorificado pelo Pai. Quarto, Ele conquistou para nós a nossa herança celestial ao nos justificar, não porque merecíamos, mas nos dá da sua justiça. E isso nos lembra justamente, irmãos, que tudo o que acontece na nossa vida faz parte dos planos de Deus. Independente do que tenhamos que passar, o que eu e você precisamos fazer é permanecermos firmes e saber que não importa o que aconteça, Deus tem o controle sobre a minha vida e a sua vida, e louvado seja o Senhor. Mas o Senhor nos convida nesta noite, queridos, a termos uma vida mais leve e mais despreocupada em Cristo Jesus. E o que tem te causado preocupação? E eu queria convidar você nesse instante a colocar tudo isso diante do Senhor. E eu queria convidar você nesse instante a levar tudo isso para a presença do Senhor. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos orar ao Senhor e vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, Deus, que nos mostra que é possível sim vivermos uma vida mais leve e despreocupada no Senhor. Quero te apresentar esses meus irmãos, ó Deus, seja quais são as lutas que eles estão passando, seja quais são as dificuldades que eles estão vivendo, seja quais são os labores que eles estão enfrentando, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam experimentar do poder do Senhor e possam ser encontrados pela graça do Senhor. Meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor, em nome de Jesus, visite-os poderosamente, meu Pai. Que eles possam, Deus, ser tratados pelo Senhor, e que eles possam encontrar a paz e a misericórdia do Senhor. E que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, trazendo alento, trazendo socorro, trazendo alívio, Deus, trazendo força a cada um de nós, pois nós precisamos muito, ó Deus, da presença do Senhor nas nossas vidas. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, é o que nós rogamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito dele possa ser com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Muito obrigado a você que esteve conosco. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu te vejo no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Está assim encerrado o nosso culto nesta noite, no nome de Jesus e de todos em paz.